O Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim. Depois, também vós, neste mundo, de mim ireis testemunhar. Amados irmãos e irmãs, que alegria, mais uma vez, reunidos para meditarmos a palavra do Senhor, neste dia 11 de maio de 2026, segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Alegria meditarmos sempre a palavra do Senhor. E hoje, o Evangelho de João, capítulo 15, do 26 até o 16, versículo 4. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste Evangelho, Jesus está preparando os discípulos. É uma continuação da preparação para os discípulos. Ele vai para o Pai. E o Pai mandará o defensor, que dará testemunho de Cristo. E vai nos ajudar a também dar testemunho de Cristo. Jesus chama o Espírito de o Espírito da verdade. Em um mundo marcado pelas mentiras, pela confusão moral e pela relativização da fé, o Espírito Santo ele conduz a igreja à verdade plena. Não é uma opinião do mundo que sustenta a igreja, mas a verdade de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o Espírito Santo recorda aos discípulos tudo aquilo que Jesus ensinou e mantém viva a presença de Cristo na igreja. É por isso que a igreja permanece fiel ao Evangelho ao longo dos séculos, apesar das fraquezas humanas. A igreja tem como cabeça o Cristo, e nós somos o corpo místico de Cristo. Por isso, a igreja, ela sempre vai ser santa. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus afirma que o Espírito Santo dará testemunho dele. O Espírito Santo, ele sempre conduz a Jesus Cristo. Vemos muitas pessoas buscando espiritualidade sem cruz, religiões sem conversão, experiências sem compromisso com a verdade. Mas o verdadeiro Espírito Santo, ele sempre leva a fidelidade à palavra de Deus. Sempre leva a uma prática sacramental. Também a comunhão com a igreja e a santidade de vida. Onde o Espírito Santo age, Cristo é amado, é obedecido e é anunciado. Nós encontramos muitas pessoas realmente confusas e pessoas que estão vivendo mais para si, achando que estão vivendo para Deus. E aí, quanto mais a pessoa defende o seu ponto de vista, mais nós devemos rezar por ela, para que ela encontre o verdadeiro mestre da sua vida, que não é você mesmo. O mestre da nossa vida não é nós mesmos, mas o Cristo. Quando a gente desce do nosso pedestal e encontra o nosso verdadeiro apoio, nossa verdadeira inspiração, como a nossa vida muda, que a gente vai entender que tudo converge para Cristo. Muitos cristãos lembram do Espírito apenas ao crisma, ou na celebração do crisma, ou em momentos difíceis, mas ele quer ser presença constante. Por quê? Porque ele ilumina as nossas decisões, ele fortalece-nos nas tentações, ele sustenta-nos nas provações e também está sempre inflamando nosso coração na oração.
Aquele que tem a alegria de estar sempre buscando ser guiado, buscando abertura de coração para ser guiado pelo Espírito Santo, com certeza a vida desta pessoa é diferente, porque ela sente a orientação para viver os sacramentos, inspiração para viver bem a vocação que Deus lhe indica. Jesus, depois de falar do Espírito Santo, olha para os discípulos e diz: vós também dareis testemunho. A fé cristã não pode ser escondida. Quem encontrou Cristo torna-se testemunho de Cristo. O mundo hoje talvez não persiga os cristãos, sempre com violência física. Claro que em muitas regiões, por exemplo, agora na Nigéria, a gente vê muitos relatos, violência, mortes, prisões, mas muitas vezes tentar silenciar a fé é um modo operante daqueles que perseguem os cristãos, porque eles ridicularizam os valores cristãos, eles promovem uma cultura sem Deus, eles chamam o pecado de liberdade e tratando a fidelidade ao Evangelho como algo atrasado, retrógrado e outras coisas. Mas aqui está o principal de uma sociedade que quer viver sem Deus, que quer eliminar todos os valores cristãos, eliminar a fé da face da terra. Diante disso, meus irmãos, Jesus não pede que os discípulos se acomodem, ele pede testemunho. E testemunho não é apenas falar de Deus, é viver de modo coerente. Onde? Num casamento, na família, num trabalho, sendo honesto em todos os locais onde você for, na pureza, na caridade, na perseverança, na missa e na oração. O maior anúncio do Evangelho continua sendo uma vida transformada pela graça. Eu presenciei, agora recente, uma formação da turma da paróquia São Pedro de São Paulo, a nossa paróquia, que está se preparando para se consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem de Fátima, agora dia 13. Eu gostei muito da pregação da jovem para aquele grupo que está se preparando. E realmente, é como ela dizia, muitas vezes a gente vai dizendo que eu sou humilde, mas usa as palavras para se exaltar, enquanto a prática não revela aquele mesmo sentimento. Para quem é consagrado a Jesus pela mão de Maria, como nós somos, toda a família Marques, a gente tem que estar muito atento a isso. Muitas vezes a gente até uma expressão que a gente usa para dizer que sabe, para dizer que estudou, isso muitas vezes revela uma falta de humildade oculta, que a gente quer se expor, quer colocar autoridade ali na nossa presença. Quando a gente é de Deus, que a gente aprende durante a formação para a total consagração, tem um momento, uma das temáticas que é trabalhada é que a gente não pede, a gente reza, a gente intercede, mas é a Virgem Maria que vai aplicar os méritos das nossas orações, da nossa intercessão. E aqui é um ponto que pega muitas pessoas. Mãe Santíssima, eu sei que é teu o mérito da minha oração. E a senhora quem aplica, a quem a senhora vê que mais precisa, que escolhe. Mas minha mãezinha, quando a senhora for aplicar uma indulgência, uma graça que nós alcançamos, lembre de fulano, que está passando por necessidade, ele solicitou minhas orações, ele pediu a minha intercessão, a gente indica, sugere, mas é ela que sempre vai fazer, vai decidir. E este nível de humildade, ele é assim muito profundo, de tal maneira que nós estamos tão acostumados a pedir, a interceder, e quando acontece a graça, a gente vai dizer que foi eu que pedi, foi eu que intercedi, foi eu que fiz a promessa. Vamos pedir a graça à Mãezinha do Céu, sobretudo nesse mês de maio, dedicado a ela, que é a Senhora do Silêncio, que ela nos auxilie nesta possibilidade de reconhecer em nós que somos nada sem Deus, que somos nada sem a sua proteção, e que ela nos sustente, nos oriente, mesmo quando a gente não entenda, mesmo quando a gente percebe que aquilo que eu queria mostrar não foi mostrado,
o meu conhecimento, o meu cargo, né, e tantas outras coisas. Mas Jesus já havia avisado: o discípulo não é maior que o mestre. Quem persevera na fidelidade experimentará também a vitória de Cristo. A igreja nasceu em meio às perseguições e continua caminhando sustentada pelo Espírito Santo. Este evangelho nos convida a 3 atitudes que nenhum cristão consegue permanecer fiel sozinho. Precisamos da graça de Deus. Essas atitudes, primeira, é invocar diariamente o Espírito Santo. Uma oração simples pode mudar o nosso dia. Vinde, Espírito Santo, conduzir-me à verdade. Esse momento ele é pessoal. Eu preciso ter esse diálogo, eu preciso ter essa abertura de coração, eu preciso implorar esse auxílio do Espírito Santo. E também, não ter vergonha da nossa fé. O mundo precisa de cristãos corajosos, coerentes e santos. Além disso, também perseverar nas provações. Quem permanece unido a Cristo jamais caminha sozinho. O Espírito Santo sustenta os que permaneceram fiéis. O Evangelho de hoje é um convite à confiança, a confiança em Deus, a confiança no Espírito Santo. Jesus não abandona a sua igreja, ele envia o Espírito Santo para fortalecê-la, para iluminá-la e sustentá-la até o fim dos tempos. Mais tarde teremos a celebração da Divina Misericórdia na comunidade de São Daniel Comboni. Coloquemos nossas intenções, é um momento que está cada dia mais rico da graça e do amor de Deus, tanta riqueza espiritual. Muitas vezes a gente percebe, né, quando a gente está celebrando, tantas pessoas emocionadas, buscando realmente aquela sintonia agradável e profunda com o Cristo, sobretudo no momento da adoração. Meu Senhor e meu Deus, ajudai-nos, para que nós, dirigentes da comunidade, realmente possamos dar testemunho fiel da ação do Espírito Santo no meio desta comunidade e que todos aqueles que também estão unidos conosco em oração recebam estas graças e estas bênçãos que o Espírito Santo tem derramado em nosso meio. Peçamos então a graça de ouvir a voz do Espírito Santo sempre, a coragem de testemunhar Cristo sempre e a perseverança nas provações sempre. Virgem Santíssima, esposa do Espírito Santo, nos ajude a permanecer firmes na verdade e fiéis ao Evangelho de seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Santo Inácio de Laconi, rogai por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar.